gente continua falando sobre cultura, também sobre a educação. Vamos passar agora a falar sobre o segundo dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem 2019. 3,7 milhões fizeram as provas este domingo. O Exame Nacional do Ensino Médio terminou ontem, dia 10. Ao todo, estiveram presentes nesse segundo dia de aplicação 3,7 milhões do total de 5,1 milhões de candidatos inscritos. Aqueles que faltaram ao exame correspondem a 27,19% do total. Os números foram divulgados pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. No total, foram eliminados no Enem 747 participantes, sendo 371 candidatos no segundo dia e 376 no primeiro dia. Esses participantes descumpriram as regras do exame. Os gabaritos oficiais serão divulgados na quarta-feira, dia 13. Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na página do participante e no aplicativo do Enem em janeiro de 2020. O resultado dos participantes eliminados, segundo o INEP, não será divulgado, mesmo que eles tenham realizado o Enem nos 2 dias de aplicação. A gente retorna agora aqui no nosso estúdio, eu e Carol, vamos conversar com o professor Quixaba, ele que é um dos especialistas em Enem, se especializa cada vez mais. Agora é com você, Carol, você pode aí começar a entrevista. Se especializa cada vez mais em Enem e tem aí uma forte responsabilidade, né? Porque muitos jovens adultos jovens, muitos pais acabam apostando aí, né, nessa formação para o preparatório no Enem. Professor Quixaba, boa tarde, obrigado por estar aqui hoje conosco. Já peço logo para você fazer uma avaliação do primeiro e do segundo dia, né, de provas, de aplicação nas provas. Nós tivemos um número de desistentes muito baixo esse ano, que eu acredito que seja um fator positivo. Boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Na realidade, tem uma desistência, mas o número de inscritos também foi menor. Então, os alunos que se inscreveram, realmente era aluno que estava disposto a enfrentar o Enem, né? Já é uma paliativa para a gente ter aí. Expectativa estava todo mundo, era como viria esse novo Enem, como seriam essas provas. Tivemos algumas surpresas, né? Várias delas aí que nós tivemos, né? Pode comentar algumas. Pode comentar. Inclusive, você falava sobre a surpresa da prova de português, ou de redação. O professor Francisco Machado estava aqui conosco na semana passada e comentou sobre essa surpresa. Pegou todo mundo, assim, de uma forma diferente, né? A redação é o seguinte, por que a surpresa, né? A gente sempre trabalha com o aluno para não adivinhar tema. Foca nas técnicas, tenta trabalhar técnicas. Adivinhar tema é muito risco. Qual foi a crítica feita, né, que a gente sempre coloca? Não que seja um tema que não era possível de falar, se escrever, isso, aquilo. É porque o Enem, o edital, ele diz que tem que ser um tema social em que todas as pessoas possam concorrer em igualdade de condições. Por exemplo, se você pegar um tema, vamos pegar aqui, sei lá, bullying na escola, seja a escola pública, seja a escola privada, seja a escola do Rio Grande do Sul, seja a escola aqui do Piauí, qualquer lugar, o aluno, ele sente isso. Se você vai falar de violência doméstica, a violência doméstica ela existe na classe baixa, ela existe na classe média, ela existe na classe alta. Independente da classe. Essa foi a crítica feita ao tema. Quando você se refere a um tema cinema, aí, veja bem, nós temos 224 cidades no Piauí. Dessas 224 cidades no Piauí, você tem praticamente com cinemas Teresina e Parnaíba. Né? Como você tem Teresina e Parnaíba, você tem um público muito restrito que trata esse assunto. Mas as escolas devem trabalhar. Devem sim, mas o Enem ele tem que ir num pé de igualdade, tem que ter uma isonomia. Então, essa foi a crítica, não que o tema era impossível. Sim, inclusive a cidade tem cinema, mas muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ir ao cinema. Exatamente. Então, isso foi uma das críticas, né? As pessoas às vezes colocaram, mas o aluno tem que saber escrever sobre tudo. Sim, ele tem que saber sobre tudo que está no seu dia a dia, e o tema é esse, é um tema... Mas essa foi a crítica, né? Não que a prova fosse difícil. Agora, o aluno que tem técnicas de redação, ele escreve sobre qualquer tema. Ele, com técnicas, ele já chega a 800, 900 pontos, tranquilo, tá? Facilmente. Tranquilo, isso aí não vai... Com relação às provas de ontem, professor, a avaliação? A prova de ontem, né? A de humanas, vamos lá do dia anterior. A de humanas, a história veio um pouco
é mais leve do que os anos anteriores, né? Alguns temas que sempre caíam não caíram, né? Questões trabalhistas, o povo Vargas, o regime militar também não caíram, mas dava para fazer. A de português, muita interpretação, obedecendo os comandos, né? Linguagem. A de ontem já mostrou uma tendência que vem. Matemática veio mais pesada. Ela veio um pouquinho mais pesada, mas caindo nos mesmos assuntos. Razões, proporções, porcentagem, trigonometria, logaritmo, matriz, não pega ninguém de surpresa. Estatística, o aluno tem que saber sobre dados, tem que saber interpretar gráficos. A de física, acho, e aí conversando com os professores, acho que cai um pouco a nota de física. A de física veio um pouquinho pesada. Física e biologia exigiu um pouquinho mais de conteúdo, né? Ela foi mais conteudista. Essa foi que diferenciou essa prova. É uma prova que a diferença desse Enem para alguns outros, né? Não foi tão difícil, mas em Enems anteriores, às vezes o aluno, pelo dia a dia, pela vivência, ele consegue fazer essa prova, né? Você é uma pessoa que lê, que está constantemente atualizado, vai ler uma prova, consegue responder. Esta não. Esta tem que estar atualizado e tem que conhecer o conteúdo um pouco mais profundo, né? Isso é uma tendência já para 2020. Professor, qual foi assim, o feedback que você teve dos alunos a respeito desses dias de prova? A tensão era grande, né? Isso pegou o aluno o ano todo, porque estava o ano todo ele nessa expectativa, o que mudaria no Enem, né? A gente vinha com uma tendência, e vem com uma tendência, estava nessa tendência, e estava muito temeroso em alterar, né? Mas, graças a Deus, não mudou. Quem estudou e quem estuda, não tem jeito, né? Você precisa estudar, você tem bons professores, tem um bom material, faz prova, faz simulado. É tratar o Enem como um concurso. Se você for tratar o Enem como o cotidiano de uma escola, que você estuda aí, resolve os exercícios para cumprir sua atividade, aí você está fora do páreo. Professor, é interessante, eu vou fazer uma pergunta, assim, bem mais para pessoal e que acredito que muitos pais e alunos também devam ter esse questionamento. Quando você faz a prova do Enem e você vai lá, quando vai o período de inscrição, tem a concorrência ampla, né? E tem aquela, vamos supor, o curso tem 30 vagas, mas para concorrência ampla cai para 9, por exemplo. Sim, sim. E aí o restante fica todo para cotas, né? Isso. A avaliação desses alunos que passam anos se preparando, dos pais, dos professores, com relação a essa divisão, que talvez para uns seja bom, para outros não seja. Olha, eu vou te dar um exemplo aqui para que as pessoas entendam melhor a situação. Eu tenho a nota de corte de uma aluna que passou para a medicina em Teresina, ela veio de escola pública com cota, foi 760. A nota para o aluno de ampla foi 770. Né? Na época, 778. A diferença não foi tão grande. Ou seja, às vezes as pessoas dizem, vou colocar meu filho na escola pública porque tem cota. Lá tem concorrência. E é pesado também. Tá? Não vá pensando que é só matricular na escola pública e está passado, não. Lá tem concorrência e é forte. O que é que a gente passa para o aluno? Existe uma legislação que diz, existem vagas amplas e existe vaga para cota. Nós não vamos discutir se isso é certo ou errado. Você se enquadra em qual, se é ampla concorrência, se é cota, e começa a se preparar pensando nisso. O curso de medicina aqui de Parnaíba, por exemplo, das 40 vagas, praticamente 20 para cota, 20 para ampla. Em qual você se enquadra e cada uma você tem que ter um ritmo. Foco, estudar e bola para frente. Eu não concordo. Olha, se você concorda ou não, isso aí não vai alterar no Enem. Então, você vai fazer a prova do mesmo jeito e concorrer do mesmo jeito. É uma coisa que a gente pede muito para os alunos na prova do Enem, é isso. Mas eu vou fazer uma prova, eu não concordo com isso. O Enem não quer saber se você concorda ou se você concorda. Ele quer saber se você sabe. Ele não quer saber se você gosta de Adam Smith ou se gosta de Karl Marx. Ele quer saber se você conhece os dois. Ele não quer saber se você é a favor do debate do gênero ou não é. Ele quer saber se você conhece esse debate. Então, é esse momento que a gente tem que falar muito para o Enem, senão ele acaba se perdendo muito, para o aluno, né? Ele acaba se perdendo. O INEP, inclusive, o Ministério da Educação, já anunciou mudanças para o Enem de 2020. Acredita que sejam mudanças bem pequenininhas, como desse ano, como o senhor colocou, que não foram mudanças, assim, inesperadas? Assim, processo, ele vai ensaiar um Enem digital em algumas cidades, vai passar por falhas, isso é processo, todo processo é assim, né? As pessoas às vezes dizem, o Enem falha isso, aquilo. Gente, nós estamos, pelo menos, eu converso com muitos professores, em um dos modelos mais democráticos que tem dentro das universidades, que é o Enem. É um modelo mais democrático. Imagina a você, pai,
que antes, eu vou falar um pouquinho do meu período que eu fiz vestibular, eu fiz vestibular para Parnaíba, mas se eu quisesse fazer para Teresina, tinha que viajar para Teresina, Verdade. tinha que viajar para Salvador, tinha que viajar para Fortaleza. Aí já era uma exclusão. Que exclusão? Porque para eu me deslocar de Teresina para Fortaleza, em tempo hábil de fazer a prova, tinha que ser de avião. E nem todo mundo pode pagar passagem de avião e etc. Aí o pessoal ia fazer em Fortaleza e tal. Hoje não, eu estou na minha cidade e eu estou concorrendo com o Brasil todo. Então, até o momento, a forma mais democrática de ingresso da universidade. Professor, o senhor está falando aí sobre as questões democráticas da prova e muita gente teve medo sobre o viés político e ideológico. O presidente Jair Bolsonaro havia feito algumas críticas à edição anterior do Enem. E as pessoas elas ficaram bastante preocupadas sobre esse anúncio do pente fino que seriam feito nas questões, mas parece-me que as questões elas mantiveram também a mesma diversidade de assuntos como refugiados foi tratado, também questões de religião de matriz africana foi abordada na prova, também as questões de fronteiras agrícolas, de direitos trabalhistas foram abordados. Então, assim, quem esperou algum terrorismo dessa prova por uma questão política e ideológica também se frustrou, porque a prova ela veio também, manteve também essa questão da diversidade de pensamentos. Também existia esse temor, né? Até porque o próprio presidente se manifestava, ele chegou a falar que iria ver a prova antes, né? Isso não sou eu que estou falando, foi ele mesmo que falou, ele disse, não, eu quero ver esta prova antes. Mas, Helder, teve um pouquinho, né? De que forma que vai ter isso aí, que vai acontecer? Por exemplo, sempre caíam questões sobre o período militar. Sim. Não caiu nada, nem a favor e nem contra. Né? Bom, não vou entrar aqui no mérito, mas do ponto de vista filosófico, uma maneira de alienar é não falar. Não falar. É não falar. Então, essa é a maneira. Mas, realmente, a surpresa positiva. Né? Não houve tendências, né? Foi uma surpresa positiva. Eu particularmente, da área de humanas, falo que foi uma surpresa positiva. Que venham bons resultados. Bons resultados e estamos nessa. E Parnaíba está competindo, cada ano a gente está forte. Você falava, Carol, no início, da responsabilidade do que é o Enem, né? Eu dou aula, não tenho um curso, todo mundo sabe. Eu tenho 22 cidades, quando eu digo 22 cidades, eu tenho alunos de 22 cidades diferentes. São pais que mandam seus filhos para cá, sabe como é que a cidade de Parnaíba é menos caro do que outras cidades, que já estamos com um nível de educação, mas é muita responsabilidade. Não é só fazer um curso, é uma aposta. Né? É um Professor, sonho. E a gente até estimula essa discussão após a realização das provas, justamente porque é importante que os pais que estão em casa também estejam informados qual foi o nivelamento das provas às quais os seus filhos enfrentaram durante esse Enem, porque a gente sabe que há uma cobrança muito grande, uma expectativa muito grande. Tem pai que o filho diz que vai concorrer para direito e ele já começa a anunciar para os amigos que o filho já é desembargador do tribunal. Já. Eu conheço realidades como essa. Grande, Helder. Então, gera essa tensão muito grande. Então, assim, uma das coisas que eu ressalto foram algumas redes de apoio. A Secretaria de Estado da Educação foi para alguns locais de prova, dá apoio para os alunos. Também muitos outros movimentos coletivos organizados fizeram isso, dar um abraço, fazer aquele acolhimento, cursinhos também fizeram isso. Isso é importante, né, para que o aluno ele tenha essa autoestima, mas é importante a gente discutir isso com os pais, essa conscientização. É um momento crucial, às vezes é uma decisão que vale para a sua vida inteira, porque você vai escolher um caminho que você vai trilhar, uma profissão, mas caso os alunos não passem, qual é o recado que o senhor dá para os pais? Eu aproveito, que se frustram dentro dessa condição do aluno não passar ou, às vezes, mesmo passando, desistir do curso porque achou que não era realmente a dele. Não, mas na verdade, Helder, é um pouco mais complexo isso que você está colocando, assim. Porque o Enem é diferente do vestibular de quando nós fizemos. Passou, não passou, tchau. Né? O Enem, quando sai a nota do Enem, aí vai entrar o período de inscrição do SISU, que eu acredito que seja o momento mais tenso
para o aluno, porque ele tem tem a ânsia de fazer direito, mas de repente a nota de corte dele não está dentro daquele curso, daquela faculdade, do curso de direito da faculdade que ele deseja fazer. Aí começa a peregrinar, né, pelo Brasil em busca daquilo que ele deseja realmente fazer dentro da faculdade que ele quer. Né? E aí o último dia, aquele dia que diz assim, é agora ou nunca, né? É muita pressão, eu vivi isso, Nossa, é muita pressão. Nem fale. Primeiro assim, Helder, Carol, os demais, quem faz o Enem não é o aluno, a família toda. É a família toda. A família toda faz o Enem. É uma pressão. Nossa, é pressão. A família toda, ela renuncia, o pai ou a mãe tem que refazer todos os seus horários para ir deixar filho, buscar filho. A casa tem que estar aquele ambiente tranquilo que é para o menino estudar. E o aluno sente essa pressão porque está todo mundo olhando ali, focando para ele. Então ele diz, não, eu preciso dar um resultado, porque o meu vizinho acha que eu já sou isso, aquilo. O meu avô já está dizendo, não, meu neto é estudioso, minha neta é estudiosa. Então é uma pressão muito grande. Então isso assim, ficar claro, não é só ele que faz o Enem, todo mundo faz junto. E se não tiver todo mundo junto, é complicado para o estudante. Um outro ponto que eu quero destacar, na pergunta que o Helder falou, em relação da aprovação ou não, e aí vai em foco com o que você discutiu no primeiro momento, por exemplo, se um aluno escolheu um curso, que indiscutivelmente o mais concorrido, né, nesse momento é o de medicina, entenda o seguinte, ele está disputando 20 vagas aqui em Parnaíba. Ele tem disputado 20 vagas com o Brasil todo. Ou seja, o Brasil está cheio de bons cursinhos, Parnaíba tem maravilhosos cursinhos, Teresina, Fortaleza. De cada um desses cursinhos, os melhores estão procurando essa vaga. Então, o que a gente faz? Aconselho o aluno a entender o seguinte, não passou, não te frustra não, vai para o próximo, isso é uma fila. Eu tenho um aluno que hoje já me procurou, pedindo espaço reservado para estudar, sabe que foi bem, mas acha que se não tiver uma surpresa tão positiva, já não quer perder tempo. Ele tem que ser um estudante profissional. Então, assim, não se frustrar. Gostei da pergunta, Helder, quando você diz o aluno que quer entrar em um curso. Hoje eu tenho muitos alunos que começaram um curso, desistiram e voltaram para o cursinho. E aí traz uma dificuldade maior porque ele já perdeu um pouco do ritmo de cursinho. Aí ele vai ter que se adaptar e consegue se adaptar, mas é mais doloroso do que manter o ritmo. Eu tenho alunos que passam de primeira, tem aluno que passa na quarta vez. Passa. Ao aluno que já vem 3, 4 vezes tentando, desiste? Não, porque se ele desistir agora, aí foi perda de tempo. É verdade. Agora é a hora deles. Não, agora não tem mais jeito. Aí eu vou encarar mesmo e vou passar. Professor, quem é que tem condição de passar? Todo mundo tem condição de passar. Eu tenho condição de passar, você tem condição, o Helder tem condição. Eu não sei, é o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo, até porque eu não sei a vida anterior, de como foi seu estudo, de como foi sua base. Agora, todos nós temos condições. O tempo, que às vezes a gente quer que seja o tempo do homem, é o tempo de Deus. É Ele quem vai determinar. Bem, obrigada, professor Quixaba, por estar aqui hoje conosco, conversando sobre o Enem, esse bicho de 7 cabeças, vamos colocar assim, para tantas pessoas. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço, estou sempre às ordens.